De volta, uma ótima manhã para vocês, seguindo aqui pela TV Plan. Seja bem-vindo você que nos acompanha através do canal 47 e 51.1 HD, também aqui pela Rádio Difusora, nos 90,3 FM e ainda no AM, né, Chico Azul? Temos ainda o nosso ouvinte, né, o nosso tradicional ouvinte no AM 1250. E, claro, no facebook.com/TV Plan Web. Os nossos meios de comunicação à disposição no Face, no WhatsApp. Fica à vontade, a casa aqui é de vocês. Deixa eu dar as boas-vindas às nossas convidadas de hoje. Feliz com a presença dela, gente. Olha só, hoje eu recebo aqui ela que é coordenadora de divisão de construção e tombamento, a Letícia Siqueira Loyola. Bom dia, Letícia. Seja bem-vinda, honrada com a sua presença. Eu que me sinto honrada de estar aqui, agradeço a oportunidade para a gente falar um pouquinho aí sobre o nosso trabalho. E a nossa próxima convidada, Célia Corsino, superintendente do IPAM, Minas Gerais. Bom dia, Célia. Seja bem-vinda, honrado também com a sua presença. Bom dia, é um prazer muito grande estar aqui em Poços de Caldas. Deixa eu brindar aqui. Eu tenho que brindar pra você. Sabe, já é regra aqui no Estúdio News. Essa minha saidinha básica aqui. Essa minha saidinha básica da cadeira aqui para que a gente possa brindar e falarmos aqui em alto nível. Bom, hoje esse tema é um tema muito discutido, né? Nós vamos falar sobre o 2º Fórum Regional do Patrimônio, que começa daqui a pouco, às 2 horas da tarde. Aliás, a Letícia já tá querendo, ela falou, eu tenho que ir embora, hoje tem muita coisa para fazer hoje. Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, lá no Espaço Cultural da URCA, né, o início do 2º Fórum Regional de Patrimônio, um tema tão importante. E também nós vamos falar sobre a palestra Patrimônio Cultural em Minas Gerais, Desafios e Perspectivas, né? É sempre importante, né, tocar nesse tema e trabalhar também, levar a informação até o próximo, conscientizar as pessoas dos valores, né, que nós temos aqui em Poços de Caldas, não só Poços de Caldas, mas no estado de São Paulo também. O fórum ele tem esse objetivo de nos entender enquanto região mesmo, né? A gente é uma cidade de fronteira, então muitas vezes a gente fica conversando com municípios mineiros, enquanto a gente está muito relacionado também com esses municípios do estado de São Paulo próximos a nós. Então, nos entender enquanto conjunto é importante e faz que o nosso patrimônio seja mais rico, né? E às vezes a nossa... como que eu posso dizer? A nossa proximidade com o estado de São Paulo, né? Facilita mais esse contato também. Sim. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar que a gente está vivendo aí em parceria com os outros municípios. Não podemos pensar que a gente está isolado, né? De maneira alguma. O nosso estado, Célia, tem um papel importante nessa questão da preservação do patrimônio cultural? Na verdade, Minas Gerais é o estado que tem mais bens acautelados pelo governo federal. Nós temos no estado de Minas Gerais 40% de tudo que é patrimônio cultural no Brasil. 40%? De tudo, tudo que está protegido pela legislação federal de proteção, né, ao patrimônio cultural. E, na verdade, nós estamos devendo aqui para essa região de Minas, porque temos poucas coisas tombadas pelo governo federal nessa região, até por ser uma região de fronteira, isso mesmo que você falou, está muito identificado com São Paulo. Ontem mesmo eu conversava com a superintendente de São Paulo, ela falou, poxa, você está quase no meu território. Eu digo, não, mas ainda estou em Minas. Então esse é o nosso desafio, um dos desafios é esse. Você já estava aqui ontem, Poços? Já. Eu estou em Minas, não estou no seu território, sou paulista, 25 quilômetros para cada, né, do risco ou menos, né? E aí eu dizia o seguinte, que nós temos agora, esse é um desafio, de saber onde é que estão os vazios em Minas, que a gente ainda não acautelou pelo governo federal, que tem regiões de Minas que tem muita coisa, como a região central, Ouro Preto, até Diamantina. Ali seria a região mais rica ainda? Não, a questão de patrimônio não é o que é rico ou o que não é rico. A gente tem que entender a diversidade cultural brasileira. É uma diversidade mesmo. Uma diversidade. Então ali foi aquele primeiro momento. Há 80 anos atrás,
a situação daquelas cidades históricas, conhecidas como cidades históricas mineiras, era uma situação complexa, emergente, urgente. Isso 80 anos atrás. Hoje nós estamos vendo, nós trabalhamos com uma outra concepção de patrimônio, nós trabalhamos com a concepção de patrimônio cultural, que é uma coisa mais ampla, e nós temos que mostrar para o mundo que Minas não é só igreja, catolicismo e arte barroca. Minas é muito mais do que isso, né? Então nós estamos fazendo muitas ações em coisas diversificadas para mostrar que o quanto é rico esse patrimônio cultural de Minas. Essas áreas ainda, eu não sei se eu posso me colocar dessa maneira, Célia, que não foram descobertas ou não foram exploradas ainda. São muitas áreas? Não, eu diria a você que a gente tem, assim, basicamente 3 vazios, vamos chamar assim. 3 vazios. A gente tem pouca coisa lá mesmo no Uberlândia, Uberaba, pouca coisa nessa área. Temos aqui também no sul de Minas pouca coisa no norte, no nortão. Mas, no entanto, nós temos um patrimônio que tem sido identificado constantemente em todas as regiões mineiras, que é o patrimônio arqueológico, que ele vem, muitas pesquisas estão sendo feitas no âmbito do licenciamento ambiental, e essas áreas são áreas de fronteira agrícola ou fronteira de silvicultura, e a gente tem conseguido trabalhar muito com as empresas que contratam os arqueólogos, então, para fazer a descoberta e o cadastramento dos sítios arqueológicos. Então, eu diria a você que na questão de sítios arqueológicos nós estamos bem. E vamos agora fazer um grande movimento, já estamos iniciando, que começou inclusive em Uberlândia, do registro como patrimônio cultural do Brasil das Congadas de Minas. Isso pega Minas inteiro. É todo estado? Todo estado. Todo estado. Esse trabalho de arqueologia não é um trabalho do dia para a noite, né? É um trabalho lento, né? Muito estudado. O trabalho do patrimônio não é um trabalho do dia para a noite, né? E aí a gente se depara porque a gente está mudando a visão, né? Patrimônio para quem? Qual é a referência cultural? Para mim, que sou uma especialista, estou lá em Belo Horizonte, ou do Conselho Consultivo do IFAM, que está lá em Brasília, ou para aquele cidadão que está vivenciando aquele patrimônio. Então, essa é que é uma grande mudança, né? É uma mudança que já vem sendo feita há muitos anos, mas só que agora ela está surtindo frutos. E o mais importante disso tudo é a gente trabalhar numa perspectiva de educação patrimonial, ou seja, as pessoas aprenderem a respeitar mais o conhecimento tradicional do povo brasileiro, que, afinal de contas, patrimônio cultural é aquilo que nos define como brasileiros. Falta isso ainda? Respeito? Eu acho que quando eu digo respeito, eu digo para você entender. Eu trabalhei alguns anos no museu em Belo Horizonte, que é um museu de artes e ofícios, e que eu vivenciei isso com as crianças e com os avós. As crianças apaixonaram-se pelas coisas do museu e diziam: meu Deus, isso meu avô tem. Quer dizer, eles abriram o olho para ver, não é? Aquela tecnologia patrimonial que ali estava e que, quando chega na casa do avô, ele não dá a mínima bola. E também os conhecimentos tradicionais. A gente tem muitos conhecimentos ainda que o povo brasileiro sabe, que não está comprado no shopping center e que a gente tem, por isso que eu digo a palavra respeito, a gente tem que considerá-los. Considerá-los. Bom, Letícia, fala um pouquinho do fórum que começa daqui a pouco. Vou puxar o gancho aí que a Célia falou sobre educação patrimonial. Durante o fórum vai estar acontecendo a 3ª Feira de Educação Patrimonial, que são trabalhos realizados pelas escolas. Então, nesse sentido, eu tenho que agradecer o apoio da Secretaria de Educação, que com o projeto Você é Poços, trabalhou visitas guiadas pelo nosso centro, trabalhou práticas artísticas. E temos também 2 escolas que vão estar apresentando. Uma delas está colocando lá bordados em tecido, falando sobre a estação ferroviária. Ficou muito bonito. E também vai ter uma animação, animação elaborada pelos próprios alunos, falando sobre também o nosso centro histórico. Bom. E é isso, é um trabalho de formiguinha, né, que a gente tenta fazer, mas que eu acho que vai surtir frutos no futuro, de abrir esses olhos, igual a Célia falou, para o valor que o nosso patrimônio tem, né?
Com certeza. O trabalho, né, do IPHAN é dentro do estado, né, de Minas Gerais. Como que você imagina essa integração entre Minas e São Paulo, no caso aqui, que nós estamos próximos? Fácil. É fácil? É fácil. Na verdade é o seguinte, o trabalho do IPHAN, que é o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, ele é no Brasil inteiro. E a gente tem 27 superintendências. E as superintendências cada vez trabalham mais em conjunto. Então, eu acho que fica fácil, porque não é um órgão estadual trabalhando com outro órgão estadual. Nós estamos trabalhando no mesmo órgão, né? Um órgão federal que preserva e salvaguarda o patrimônio cultural brasileiro. Então, eu acho que qualquer coisa que a gente consiga fazer em conjunto sempre é muito bem-vindo e não há dificuldade. A dificuldade que existe são essas dificuldades nossas que já estamos acostumados, que nunca tem gente, nunca tem dinheiro, nunca tem nada, mas a gente mesmo com esse nada a gente consegue fazer muito. E a ideia, desde 88, e cada vez mais, é que a gente consiga estabelecer e trabalhar na perspectiva do que está a Constituição, entendeu? A Constituição brasileira, ela diz o seguinte, que a questão do patrimônio cultural é responsabilidade de municípios, estados, da União e da comunidade. Sem esses 4, não fazemos nada. E não precisa fazer a mesma coisa do outro. Eu acabava de dizer aqui, disse que o CONEP, o Conselho de Patrimônio do Estado de Minas Gerais, a qual também faz parte como membro, acabou de fazer o tombamento da serra daqui. Então, não há necessidade de vir fazer um tombamento federal, ela já está tombada, a legislação é igual, quer dizer, vale a mesma coisa. Então, com isso, se a gente não fizer a mesma coisa, se cada um fizer a sua parte, e a gente não duplicar esforços, a gente vai poder fazer muito mais coisas. E outra coisa que não podemos esquecer é a participação da comunidade. Hoje não se faz mais preservação a partir de algum órgão público. Hoje se faz preservação com o órgão público e a comunidade local, senão não funciona. A comunidade tem que participar ativamente. Ativamente. Eu diria a você que nesses últimos 20 anos, 17 anos, esse foi o grande legado que o decreto 3551, que foi do patrimônio cultural imaterial, trouxe para dentro das práticas do IPHAN. No patrimônio imaterial, nada é declarado patrimônio imaterial se não houver a anuência das partes interessadas. Não precisa o prefeito querer, o secretário de cultura querer, o governador querer. Se os grupos de congados não quiserem ter o título de patrimônio cultural do Brasil, não vai ter, porque a gente precisa dessa anuência. Então é essa prática da conversa, essa prática do encontro com aqueles que são os portadores daquele patrimônio, é que, de alguma forma, o IPHAN está trazendo para dentro das suas práticas de tombamento. Porque o tombamento, na verdade, ele era sempre, com certeza ainda é, poder discricionário do Estado, mas o poder discricionário do Estado pode vir acompanhado de uma boa, vamos dizer assim, apoio da comunidade local. Com certeza, logo na abertura, hoje tem a palestra, né, Patrimônio Cultural em Minas Gerais, né, ministrada pela Célia. O que está preparado para essa palestra, Célia? Na verdade, eu vou explicar um pouquinho do que é o IPHAN. O IPHAN é essa autarquia de 80 anos, já está velhinho, mas a gente acredita que vão ter mais 80. Sim. E depois eu vou falar sobre a questão do patrimônio, vamos chamar de 4 tipologias que a gente trabalha do ponto de vista da legislação. E aqui a gente tem as 4, né, tipologias muito fortes, porque uma delas é o patrimônio ferroviário, né, que a gente às vezes não conta aí na nossa... Mas é um patrimônio também. É um patrimônio importante, e o IPHAN também está responsável por fazer a valoração desse patrimônio. O patrimônio imaterial, a questão do patrimônio imaterial a partir do tombamento e dos cadastros de sítios arqueológicos. Eu acho que o que eu vou mostrar lá é quais são os grandes problemas que a gente já detectou hoje no estado de Minas, né?
e quais são as perspectivas que a gente tem para os próximos anos, sempre pensando e nos apoiando na certeza que a gente vai conseguir construir uma boa parceria, seja com o governo do estado, com os municípios e com a comunidade. Sem apoio não tem como sair do chão. Sem apoio não tem como sair do chão, e vou lhe dizer, o apoio não quer dizer só apoio financeiro. A gente precisa de um apoio da opinião pública, a gente precisa que as pessoas entendam por que se está fazendo aquelas ações de preservação e salvaguarda do patrimônio. Então, não é uma questão só de dinheiro, não é uma questão só de equipe técnica, mas é uma questão, e aí vocês, como radialistas, televisão, os meios de comunicação, têm uma coisa, um papel fundamental, porque vocês atingem todo mundo, e aí sim, por esse meio, que a gente consegue falar um pouquinho mais e as pessoas perceberem, né, que como é que a gente vai contribuir para fazer a salvaguarda e a preservação daquele patrimônio. Não precisa grande coisa. Às vezes você está morando numa casa, você só conserta o seu telhado. E conserto do telhado não é refazer o telhado, não. Às vezes a telha sai do lugar por causa de algum vento, e aí você não coloca a telha no lugar, começa a chover, chove dentro da casa, tinha um teto bonito, o teto vai embora. A gente vê isso constantemente, principalmente em prédios que são particulares, mas de uso público, por exemplo, as igrejas. Muitas vezes os párocos não percebem que a gente tem que fazer a manutenção dos nossos prédios antes de eles voltarem a serem restaurados. Então, são pequenas coisas, é o nosso dia a dia, é o nosso cotidiano que a gente tem que ter na cabeça, que se você habita uma cidade, que é uma cidade de patrimônio, se você habita um prédio tombado, ou se você está numa cidade em que você tem uma paisagem cultural a ser preservada, é o dia a dia que te leva a fazer isso. São pequenas ações. A volta você falou do trem, o trem turístico, a volta do trem é um tema sempre polêmico aqui no município. Seria interessante a volta do trem turístico aqui para Poços de Caldas? Bom, é uma opinião. Divide muitas opiniões. Divide muitas opiniões. Mas a é verdade, muito falado, né? A questão do patrimônio ferroviário é o seguinte: não adianta falar. Tem que saber quem é que é o grupo que vai ter competência de operar. Fazer acontecer a coisa ali. Fazer acontecer a coisa. Atenção, é um transporte. Ele tem regras pela ANTT, regras rígidas, e tem que se fazer a manutenção. Eu não estou falando manutenção, arrumar o vagãozinho, não. Sim. É a manutenção da linha, é a segurança das pessoas que estão ali. Então, isso é sempre um assunto muito polêmico. Muito polêmico. Isso, nós temos algumas linhas operando. Em Minas Gerais, a melhor linha que opera, isso dito pela ANTT, é a que vai de São João del Rei a Tiradentes. É uma linha de 12 quilômetros. É melhor. E a de Belo Horizonte a... Mas não é trem turístico. Lá não é turístico, é verdade. Tá? Estou confundindo. O Espírito Santo, né? Sim, Espírito Esse Santo. é maravilhoso. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu instigo a todos a... Já teve a oportunidade? Já tive. E agora está com novos vagões. É maravilhoso, quero ir de novo. Então, realmente é muito bom. O transporte ferroviário é um transporte que, infelizmente, nós não temos mais esse prazer de usar. Sim. Né? Mas o que eu digo para esses trens turísticos, às vezes as pessoas têm muita vontade de implementar. Eu estou falando na tese, não estou falando especialmente aqui de Poços de Caldas. As pessoas têm vontade de implementar alguns trechos, mas às vezes associações ou a própria prefeitura não tem capacidade técnica de operar uma linha de trem. Isso porque não é sério. só a questão de fazer a restauração da Maria Fumaça e botar ela no trilho. Sim. Eu tenho que restaurar o trilho, eu tenho que manter o leito, eu tenho que ver qual é a janela. E aí, geralmente, a gente tem tendo alguns problemas em outros locais. Daqui eu não tenho nenhum problema reportado. Mas eu tenho muitos problemas em outros locais em que você tem uma linha, a linha passa ali, mas a linha é utilizada. E a linha é utilizada para trem de carga. Então, você não tem, às vezes, a janela necessária para você botar o trem turístico, né? Então, isso é uma questão que é muito bom, dá um ibope fantástico o trem turístico, mas a gente precisa implementar os trens turísticos com muita responsabilidade. Tem que ter muita responsabilidade. Bacana ouvir essa opinião, acho que é extremamente importante. Bom,
vocês vão até Águas da Prata também, não é isso? Vamos, no último dia do fórum. No último dia? É uma visita externa, assim, que a gente... O ano passado já teve uma visita em outro município, no final do fórum. Esse ano vai ser em Águas da Prata. Essa ideia surgiu do último fórum mesmo, foi uma demanda que apareceu, que os municípios estavam participando, e Águas da Prata nos pediu uma colaboração de estar pensando junto com eles essa gestão. Nós, como estamos muito próximos aí, né, a gente achou que seria bacana a gente se aproximar da realidade lá, entender um pouco mais o que eles estão vivendo, né, qual que é a relação com Poços, nesse sentido. Aí, para isso vai estar um ônibus disponível e os inscritos poderão deixar os dados com a gente lá na Urca e pra gente poder fazer esse passeio juntos. Acho que vai ser bem rica. Bom, a saída é em frente à antiga estação ferroviária, né, FEPASA, às 9 horas da manhã. Então, a visita à Fazenda Santa Maria. Não, esse foi do fórum do ano passado. Esse foi do ano passado. Na verdade, a visita para Águas da Prata esse ano vai sair em frente à Urca mesmo, às 9 da manhã na quinta-feira. Que bacana, gente. Vale a pena, né? Evento hoje... Até quinta. Até quinta-feira, segunda, terça, quarta e quinta. Isso, amanhã teremos uma palestra. Hoje, à noite ainda, teremos uma palestra com o IEFA, que é o Instituto Estadual. Depois vai ter uma mesa redonda também sobre patrimônio imaterial. Amanhã a gente vai ter uma palestra sobre patrimônio modernista, sobre essa concepção de edifícios mais modernos, essa visão de como preservá-los e como reconhecê-los, né? Na quarta-feira será um seminário de trabalhos acadêmicos, então artigos de peso que mostram pesquisas na área, que vão mostrar avanços aí de conhecimento sobre a relação do patrimônio. Vai estar sendo apresentado lá na Urca e eu acho que com todo esse conjunto de atividades a gente vai ter um avanço muito grande assim na troca de experiências, na conscientização e também no entendimento de novas estratégias que podem ser tomadas para preservação. Isso é fundamental, essa troca de ideias, essa troca de experiências. Eu desejo sucesso à Célia Cossino. Daqui a pouco estará ministrando uma palestra, ela que é superintendente do IFAM-MG, né? Boa sorte lá, viu, Célia? Sucesso para vocês. Você já conheceu Águas da Prata, não? É pela primeira vez? Não, Águas da Prata já passou por lá? Passei ontem. Já esteve lá? Já estive lá. Bacana. Sucesso para vocês também, Letícia. Muito obrigada. Boa tarde, tá bom? Muito obrigado pela presença. Daqui a pouco, vamos gravar hoje, hein, Diogo? Temos uma externa daqui a pouco. Hoje à noite tem o plantão ao vivo, hein? Espero vocês às 7h40 da noite, lá na TV Plan, comandando a noite com o Plantão 47, com muitas informações, hein? Muitos acontecimentos aqui em Poços de Caldas e também, né, na região, principalmente envolvendo o trânsito. Foi um feriado prolongado, um pouco caótico no trânsito, não só aqui no sul de Minas, mas também em todo o estado. Vamos embora, Chico Azor? Estúdio News, o imediatismo do rádio na sua TV. Estúdio News. Estúdio News. Apoio Cultural. Bom Pastor. Tranquilidade e segurança para você e sua família.